paz do Senhor, amados, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com a palavra que liberta, para que sejamos libertados todos os dias. Por isso que temos que ler a palavra de Deus todos os dias, para cada dia, pouco a pouco, sermos libertos, eu e você. Amém, irmãos? E eu vou ler aqui hoje no Salmo 101. Mas vamos pedir primeiro para que o Senhor toque em mim e toque em você. Que essa palavra seja edificante, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que essa palavra seja, Senhor, um canal de libertação, de transformação. Que a mente dessa pessoa, Senhor, seja, Senhor, destravada a algo novo contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aqui no Salmo 101, 6 fala assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desgarrar da cidade do Senhor todos que praticam iniquidade. Então, irmãos, para você ver como é sério, que aqui o Senhor fala: os meus olhos procuram os fiéis da terra, irmãos. Então, os olhos do Senhor estão 24 horas ao nosso derredor, procurando, irmãos, fiéis da terra. O Senhor procura aqueles que oram, aqueles que o buscam, aqueles que realmente querem a tua presença, irmão. Por isso que a gente tem que sempre tirar um tempo para estar orando, para estar agradecendo o Senhor por todas as maravilhas que Ele faz por nós todos os dias, né? Por isso que eu falo que eu já tive uma experiência de eu estar orando, falando com o Senhor, e de repente eu fiquei: será que o Senhor está ouvindo minha oração? Será que a minha oração está subindo aos céus? Aí de repente o Espírito Santo falou comigo e me mostrou, irmão, assim, como se o Senhor estivesse no céu, como ele está, né, no céu, e ele olhando para baixo e vendo luzes fracas, luzes reluzentes, luzes que acendiam e apagavam rápido. E o Espírito Santo falava: essas luzes que você está vendo são as pessoas que estão orando. Umas oram rápidos, outras oram com mais fervor, com mais vontade, que as luzes ficam fluorescentes, e o Senhor olha, o Senhor vê com seus olhos aqui, ó, os fiéis da terra que o clamam, que colocam diante dele a vontade dele, irmão. Que a partir do momento que você está orando e pedindo a direção do Senhor, você está querendo a vontade dele, não a sua, para a sua vida. Por isso que o Senhor olha e ele fala aqui: e aqueles que andará no caminho reto, esse me servirá, irmão. Então, se a gente quer servir o Senhor e quer agradar ele, a gente tem que estar diante do olhar dele. E diante do olhar do Senhor, tá esses que os buscam, que estão com ele. Porque na Bíblia não está escrito que todos são filhos de Deus. Não tem esse versículo: todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus e criaturas de Deus. Mas a gente só formamos filhos de Deus quando estamos no caminho reto e diante da tua presença, para que os seus olhos nos vê e nós os sirva, irmãos. O Senhor sabe quem são os seus filhos no meio de toda a multidão. Se você tiver numa multidão com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, e o seu filho estiver no meio dessa multidão, ele falar mamãe, ou ele te chamar ou clamar pai, a gente vamos edificar, né? A gente vamos saber: ali o meu filho tá me chamando, a gente vai saber a voz, porque é a voz do nosso filho. Então a mesma coisa a nossa intimidade com o Pai. Tá aquela multidão, tá todas aquelas pessoas, mas quando você ali no seu pensamento em secreto, você fala com o Espírito Santo, você fala com Deus, ele ouve o seu clamor, ele ouve a sua voz. Amém, irmãos? Que nem diz: as ovelhas conhecem a voz do pastor, então o Senhor também conhece as vozes dos seus filhos. Ele sabe quem são os seus filhos. Ele sabe quando ele é realmente tocado. Que nem quando tem aquela passagem da mulher dos fluxos de sangue. Tá a multidão opressando, apertando Jesus, e ela toca só na pontinha da orla dele e ele para. Quem me tocou? Mas, mestre, tem tantas pessoas ao seu redor, o senhor vai perguntar quem me tocou? Não, esse me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então o Senhor sabe o toque dos seus filhos, o toque daquele que tem fé, a toque daquele que busca Ele, irmãos.
Todos opressavam ele, todos estavam sobre ele, mas eles sabia realmente quem é o filho. E aqui falo: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Por isso que a gente, irmão, tem que vigiar, porque na casa do Senhor não terá esse tipo de gente. Tem uma palavra aqui na Bíblia que eu não me recordo que fala: não entrarão mentirosos, beberrãos, né? Pessoas que bebem, enganadores, pessoas que têm inveja das outras coisas que as pessoas têm, inveja do seu próximo, né? Então, por isso que a gente tem que estar firme diante da palavra do Senhor. E pela manhã destruirei todos os ímpios dessa terra, irmãos. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de caridade, mas ele também é um Deus de justiça, né? Nós, como pais que achamos que somos bons para nossos filhos, castigamos, né? Damos areia à luta para poder eles andar no caminho certo, né? Então, o Deus, irmão, também é a mesma coisa. Ele que nos ama de uma forma muito maior do que nós amamos nossos filhos, porque antes dos nossos filhos ser nossos, ele é do Senhor. Então, não tem um melhor caminho para a gente colocar os nossos filhos do que na mão do Senhor, porque antes deles serem filhos nossos, eles são filhos do Senhor. Amém? Então, quando a gente coloca no caminho do Senhor, é a certeza, né, que ele vai mudar. Amém, irmãos? Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês, que a gente estejam firmes nos caminhos do Senhor. Irmãos, uma vez eu fui pro Brás com meu filho, que ele foi lá com a gente para poder comprar uma roupa pro bebê dele. E na hora que eu vi aquela multidão de gente assim no Brás, eu falei, meu Deus, quantas pessoas, né? Aí na hora que eu subi aquela escada rolante, que eu fiquei lá em cima, eu olhei de cima aquele monte de gente parecendo um formigueiro. Aí o Espírito Santo me tocou, falou, e eu levantei a mão e orei, falei assim: Senhor, desperta esse povo que dorme, Pai. Em nome de Jesus, desperta esse povo, porque quando o Senhor vir, vai ser num dia assim, atribulado, pessoas comprando, correndo, trabalhando, indo e vindo. Desperta, Senhor, toca por ao menos de uma pessoa no meio dessa multidão, né? E isso passou, eu vim embora para casa. Quando foi a noite que eu fui falar com o Senhor, eu senti de clamar pela vida dos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha família. E eu comecei a clamar: Senhor, salva a minha família. Senhor, salva meus filhos. Senhor, transforma a vida deles. Despertam eles, Senhor, para algo novo, Senhor. Em nome de Jesus. Aí, na mesma hora que eu comecei a clamar ao Senhor, o Senhor me mostrou aquela visão daquelas pessoas. E o Senhor falou assim: tá vendo essa multidão? Tá vendo todas essas pessoas que você viu, filha? Eles também são meus filhos. E eu também quero muito que eles sejam salvos. Eu também quero muito que eles sejam libertos. Então, irmão, o Senhor sente a nossa dor. O Senhor sente a dor de pai, realmente, de querer ver a humanidade salva, as pessoas salvas. Mas muitos se entregam, outros não. Eu não consigo entender, irmãos, uma coisa. Você pergunta para uma pessoa: você ama Cristo? Sim. Você tem fé em Cristo? Sim. Você crê que ele foi o Filho de Deus? Sim. E por que quando a gente pergunta se você aceita esse Cristo, as pessoas falam que não? Não tem como, irmão. Então eu vou ter um namoro, um noivado com meu marido, eu vou viver a vida inteira com meu marido falando que ele é um homem bom, um homem íntegro, honesto, um homem que é todo certinho. E na hora do casamento, do altar, você aceita seu esposo como seu marido? Não, eu não aceito. Não tem como entender isso. Como a pessoa ama Cristo, crê que ele salva, crê que ele liberta, crê que ele cura, mas quando a gente pergunta se a pessoa quer aceitar ele como seu esposo, como o dono do lar, dono da casa, dono de tudo, não quero. Sendo que, na verdade, quem aceita ele é nós, não somos nós que nos aceitamos. Então, irmão, naquele grande dia, infelizmente, o Senhor vai falar: mandei servos, mandei vasos diante de você, para que você me aceitasse, para que você tivesse uma mudança e você não quis. Infelizmente, filho. É muito triste dizer isso, irmãos. Mas depois daquele dia eu sempre clamo pela minha família e clamo pela a população, pelo Brasil, por todas as nações, irmãos. Porque deve ser muito triste para o Senhor ver todos esses filhos, né? Todos os dias
virando a cara para ele, fazendo tudo que quer, da maneira que quer, sem perguntar para ele se pode, se não pode. Irmãos, é tão bom quando um filho pergunta um conselho para os seus pais e você fala, é assim, filho, tenha paciência, vai acontecer, eu vou te dar. E seu filho espera com paciência. Você fala, ai, foi tão lindo, meu filho esperou, ele me ouviu. E por ele ter me ouvido e ter tido paciência, eu vou dar com prazer esse presente para ele. Amém, irmãos? Mas hoje em dia não é mais assim. Tudo que o Senhor fala, espera em mim, nós não esperamos. E Isaías 64 diz que nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, enquanto você espera no Senhor, Ele está trabalhando por você. Amém? Então, vamos falar mais com o Senhor, vamos conversar com o nosso Pai, né? Vamos demonstrar para Ele. Irmão, o que é a diferença entre rezar e orar? Rezar é uma oração, é algo que é repetido, é algo que já é anotado, como fosse um discurso. E orar não, orar é conversar com o Pai, colocar diante do Pai todas as suas dificuldades, todas as suas dores, coisa que você não conta para ninguém. Ali você desabafa, Ele sabe de dentro do seu ser, toda aquela mágoa, rancor, toda a dificuldade, ou algo que você está precisando ter um esclarecimento mental, ou uma direção, ou uma porta de escape, Ele te dá, irmãos. Ele te dá. Faça um teste, fale com Ele hoje. Pare por ao menos 10 minutos do seu dia e fala, Senhor, se o Senhor é mesmo comigo, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor é o Pai, por favor, fale comigo, converse com Ele, irmão, espere um momento e eu creio que Ele vai te responder através da palavra que liberta, amém? Então, tome posse dessa palavra em nome de Jesus, Senhor. Que essa palavra tenha alcançado, Senhor, por ao menos uma vida em nome de Jesus. Que ela comente aqui, Senhor, sobre essa palavra, Senhor. E que ela seja salva, liberta. E que a partir de hoje eu creio que os olhos do Senhor verá ela aqui na terra para a glória de Deus. Amém, irmãos?